quero ler com você um texto da palavra de Deus. Olha, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: aqueles a quem Deus conheceu, ele escolheu, conheceu, ele também chamou. Então Deus escolheu pessoas, chamou essas pessoas. Esses a quem ele chamou, ele justificou. Justificar quer dizer, ele trabalhou, ele ajustou, ele tornou essa pessoa justa, ele equilibrou, ele harmonizou essa pessoa. Então Deus nos conhece, nos chama, nos convoca, e a todos aqueles que ele convoca, ele começa a fazer um trabalho de ajuste, de aprimoramento. Ele aperfeiçoa. E todos aqueles a quem ele justificou, ele também glorificou. Glorificar significa Deus repartiu com essas pessoas a sua natureza, suas virtudes. Então nós não somos frutos da capacidade poderosa de Deus. Nós não somos a expressão dos atributos de Deus. Deus não nos fez para revelar seu poder, sua capacidade. Então, nós não somos a obra de um artista para todo mundo venerar o seu poder. Então, Deus não nos criou como seus filhos para ele ser venerado no poder. Senão ele tinha criado estátua. Quem não complicava? Se fosse só para valorizar o trabalho artístico de Deus, ele fazia uma coisa imóvel, ele fazia uma escultura, ele não fazia um ser vivente. Então nós não somos uma obra de arte. Nós não somos para ser admirados. Tanto que quando o Filho de Deus veio ao mundo, a palavra de Deus diz que nós olhamos para ele e não vimos nele o quê? Beleza que nos agradasse. Então, quando Deus nos fez, não era para ser admirado na sua capacidade artística, estética, mas era para ser conhecido nas suas virtudes. Então, a intencionalidade de Deus em nos fazer seus filhos é para que as virtudes de Deus pudessem ser comunicadas, transmitidas. Então, é um movimento de conhecimento. No louvor, na admiração, quando a gente simplesmente admira e louva a Deus, isso é estático, isso é passivo. No louvor não há comunicação de virtudes, só há comunicação de admiração. Mas quando Deus forma uma família para comunicar a virtude, de modo que nós somos portadores. Essa é a glória de Deus. Então é para ser glorificado. E ser glorificado é para que ele possa ser conhecido, experimentado, vivenciado nas suas virtudes. Então aí o texto, quando Deus vai trabalhar a vida de Jesus para glorificá-lo, vamos ver o que Deus está chamando de glória. O que significa Deus nos glorificar? O que significa esse projeto de glória? Como é que a glória de Deus pode ser vista através da minha vida? Porque às vezes eu estou esperando que o poder de Deus seja visto na minha vida. E Deus não prometeu me revelar o poder dele através de mim. Deus prometeu revelar a glória dele através de mim. Amém, amados? Amém? Aleluia. Deus não quer encher a terra com o seu poder. Ele nunca prometeu encher a terra com o seu poder. Ele disse que a terra seria cheia da sua glória. Então não é o poder, é a presença, é a virtude, é a terra ser cheia da sua natureza, do seu caráter. Então Deus não está enchendo de poder. Para encher a terra de poder, ele enchia de passarinho, de árvore, de coisas passivas, de coisas que são reativas. Um passarinho é reativo, mas não, ele está enchendo com aquilo que é ativo, com aquilo que concebe, que gera, que forma uma consciência. A terra ser cheia da glória de Deus, ela ser cheia da consciência, do conhecimento de Deus. Deus vai encher a terra do seu conhecimento e não do seu poder. O diabo experimenta o poder de Deus, mas não tem conhecimento dele. Não conhece a Deus. E, no entanto, sofre o poder o tempo todo. Então, aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus vai caminhando para a glória. E aí ele diz assim:
Verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E é interessante que presta atenção. Presta atenção. O Evangelho de João deixa patente a genealogia de Jesus. E no Evangelho de João deixa patente que Jesus é Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então o João, para a gente entender o que é glória, o João está deixando clara a eternidade de Jesus. Então ele começa o texto dizendo, a gênese humana não é aquela gênese lá do Adão. A verdadeira gênese, agora nós conhecemos a verdade, a gênese humana é eterna, é Cristo. Então, a gênese do Adão lá é quando isso começou a ganhar forma, expressão humana. Mas a verdadeira gênese é eterna, porque estava com Deus, era Deus, e todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para não ter dúvida. Agora, como é que um filho de Deus vai ser glorificado? Sabe como é que ele vai ser glorificado? Como filho do homem. Às vezes nós estamos achando, presta atenção. Às vezes nós estamos achando que a glória de Deus é ser glorificado como Deus. E a glória de Deus é ser glorificado como homem. E como é que um homem pode revelar a glória de Deus? Aquilo que está valendo para Jesus Cristo, está valendo para cada um de nós. Ele é o primeiro de muitos. Ele era único, mas veio para ser primeiro de muitos. Então é chegada a hora. Deus vai glorificar você, mano. Deus vai encher você da glória dele. Agora vamos ver como é que isso acontece. Aí ele diz assim, é chegada a hora. Então vou explicar para vocês. Como é que isso acontece? Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mas Jesus mudou de assunto. Jesus estava falando de ser glorificado. E agora está falando de morrer. Parece que mudou de assunto. Porque parece que a gente não associa a glória de Deus ao sacrifício, à morte. Porque nós temos a tendência de confundir glória com o quê? Com poder, com exaltação, com reconhecimento. Então a gente acha que chegou a hora de ser glorificado, a gente pensa, chegou a hora de eu ser louvado. Finalmente as pessoas vão me reconhecer e vão fazer reverência para mim e dizer assim, Filho de Deus. Você não vai ser glorificado como Filho de Deus. Você, como Filho de Deus, será glorificado como Filho do homem. É na nossa humanidade que Deus vai ser glorificado. E isso passa pelo sacrifício, isso passa pela cruz, isso passa pela morte, isso passa pela renúncia dos nossos direitos e prerrogativas. Isso passa exatamente, a glória de Deus só se revela na sua plenitude, onde há esvaziamento do poder. Não é onde há demanda de poder, não é na forma como eu quero mais poder que a glória de Deus vai ser revelada. Não é na forma como Deus me dá mais poder, é na forma como Deus vai me tirando o poder. É na forma como eu vou sendo humilhado que a glória de Deus vai sendo revelada. É a minha capacidade de sofrer a humilhação e não a minha capacidade de viver o reconhecimento e a exaltação. Então o caminho da glória de Deus é um caminho inverso da expectativa do homem. A glória de Deus se revela na frustração das nossas expectativas e não na contemplação delas. E aí ele fala assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. E ele diz assim, quem ama a sua vida vai perdê-la. Vou ler devagar, porque é Jesus que está falando. Se você é apegado, se você é apegado à sua vida, se você está agarrado a essa vidinha que você tem, você vai acabar perdendo a vida. Se você tem como meta salvar a sua própria vida, o tempo vai passar e você vai perder o sentido dela. Muitas pessoas estão perdendo o sentido da sua vida tentando salvá-la. Porque a vida não está naquilo que eu salvo. O conhecimento da vida está naquilo que eu entrego. A vida não tem sentido no que eu tomo.
A vida não tem sentido no que eu garanto. A vida não tem sentido no que eu possuo. A vida só tem sentido naquilo que eu entrego. É ali que a virtude de Deus está revelada. A virtude de Deus não está revelada naquilo que eu recebo. A virtude de Deus está manifesta naquilo que eu ofereço, naquilo que eu entrego. Na minha capacidade de entregar e não na minha capacidade de possuir. E ele diz assim: aquele que ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que rejeita a sua vida nesse mundo vai preservá-la para a vida eterna. Amado, o povo está apegado demais a essa vidinha, o povo está apegado demais às coisas esse tempo. Nós estamos muito apegados à nossa própria felicidade e com isso a vida está perdendo sentido. Eu estou sempre encontrando pessoas, que depois de ter conquistado tudo, perceberam que não encontraram o verdadeiro propósito da sua existência. Essa semana, eu me despedi de 2 amigos que me honraram muito. Eu fui muito honrado, eu me considero um homem assim, muito privilegiado por Deus. Há uma gratidão muito grande no meu coração, porque eu encontrei 2 homens nessa cidade, e assim, esses 2 amigos, muita gente se lembra deles, de vez em quando eles estavam juntos aqui, né? E coincidentemente, eles morreram na mesma semana, né? Eu fui lá participar do velório do sepultamento de ambos, um no início da semana, o outro no final. E foi muito forte, porque esses homens conheceram a Deus quando perderam a capacidade humana. Eles foram cometidos da mesma enfermidade, que é uma enfermidade degenerativa que vai comprometendo as funções, e tiveram que conviver com isso durante mais de uma década. E eles vinham aqui, e eles tinham uma alegria muito grande de estar aqui. Havia uma alegria na vida da família, e eu ficava assim impressionado de pensar o que eles encontravam aqui de tão bom, já que eles estavam tão próximos de Deus. Então, para mim era uma honra poder compartilhar o Evangelho e ser amigo deles e desfrutar do respeito daquelas pessoas, porque para mim eles eram um exemplo. E onde foi que eles encontraram a vida? Quando eu conversei com a Agripina a primeira vez, ele falou assim para mim: eu não lamento o que aconteceu comigo, porque se não tivesse acontecido isso que aconteceu comigo, eu estava perdido até hoje, porque eu estava perdido no meu poder. Foi só quando Deus me tirou o poder que eu encontrei a vida. Foi só quando Deus me tirou o poder que eu encontrei a vida. E não lamento isso, sou grato a Deus todos os dias da minha vida, porque Ele me fez encontrar a vida. E foi assim com ambos. Então, aquele que está muito agarrado, se você está muito agarrado a você, ao seu prazer, ao seu direito, a sua vida vai passar e você não vai encontrar o verdadeiro sentido dela. É como uma árvore que nunca deu fruto. Uma árvore bela, frondosa, e que nunca entregou, estava sempre negociando. E às vezes você acha que está entregando e não está entregando, você está negociando. Você é um bom comerciante, porque você aprendeu com a vida só a fazer bons negócios, porque agora você já não é enganado mais, ninguém te engana mais, ninguém te trai mais, ninguém te passa para trás, porque agora você sabe fazer bons negócios, você só vai no seguro. Isso é uma bobagem. Então presta atenção. E ele diz assim: aquele que me serve, me siga, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Presta atenção que isso é uma promessa de Jesus. Esse texto está dizendo que todo filho de Deus será glorificado. E o que significa ser glorificado? Significa que aonde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele. Agora, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus vai ser glorificado? Então, se todo filho de Deus vai ser glorificado, isso significa que todo filho de Deus vai estar onde Jesus está. E agora, onde é que Ele está? Ele está dizendo: se você é meu servo, você vai estar onde eu estou. E aonde é que Ele está agora? Eu vou te falar onde é que Ele está agora. Qual é esse lugar de glorificação? Porque agora Ele vai falar. Ele vai falar: ó,
eu vou trabalhar para que você esteja onde eu estou. Então é uma promessa, porque senão você vai ficar enganado, você vai achar que Jesus vai te levar para outro lugar, porque deixa Deus ministrar o seu coração. Boa parte das pessoas que eu conheço, elas não querem estar onde Jesus está, elas querem que Jesus esteja onde elas estão. A maioria do tempo nós estamos querendo que Jesus esteja onde nós estamos, e Ele nunca te prometeu isso. Jesus nunca garantiu para você que estaria onde você está. Jesus te prometeu tirar você de onde você está, para que você esteja onde Ele esteja. Porque às vezes você está meio desapontado, achando que está demorando, que Jesus não ouviu a sua oração. Às vezes é porque você não ouviu a resposta dele, porque é o seguinte, Ele prometeu, falou assim, ó, onde eu estiver, você estará comigo. Quando ele orou, o pai falou assim, pai, o meu desejo não é estar onde todo mundo está. Ele falou, pai, o meu desejo é que todo mundo esteja onde eu estou. Então o trabalho de Jesus não é estar onde você está. O trabalho de Jesus é levar você onde Ele está. E agora eu vou te mostrar onde é que Ele está. E Ele diz assim, sabe onde é que eu estou? A minha alma está angustiada dentro de mim. E o que é que eu vou dizer? Pai, me livra dessa hora, mas foi exatamente para esse propósito que eu vim. Então onde Jesus está? Vivendo a angústia de cumprir o seu propósito. É aí que Ele quer levar você. Jesus quer levar você ao centro do propósito dele. E às vezes a gente está querendo que Jesus esteja onde nós estamos. E eu vou te falar uma coisa, cumprir o propósito de Deus é angustiante. Sabe, amados, eu quero te falar uma coisa, às vezes a gente está enganado com Deus, assim, eu sinto meu coração, eu vejo pela minha própria vida, quando eu compartilho essas coisas com vocês aqui, eu estou olhando para a minha própria vida. A gente tem uma falsa ideia de que Deus é organizado dentro dos nossos padrões. A gente tem uma falsa ideia de que Deus fez as coisas para funcionar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E que Deus está preocupado em fazer a sua vida funcionar do jeito que você planejou, tudo certinho, organizadinho, que você não precisa, não, que tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Deixa eu falar uma coisa, mano. Quando Deus criou as coisas, porque às vezes você está esperando uma coisa e parece que não é o que Deus está pensando. Porque quando Deus criou o mundo, amado, era só duas pessoas, amado, num jardim. E o trem desandou, amado. Então o que Deus está ensinando a gente? Que se você fizer tudo certinho, a coisa não vai desandar? Não, Deus está ensinando, mesmo que você faça tudo certo e não é o caso, vai desandar ainda mais. Se Deus fazendo tudo certo, o trem desandou, ainda mais com a gente que não faz tudo certo, mano. Então o que Deus está ensinando para a gente? Fala a verdade. Como é que nós vamos aprender a ser como Deus? Eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma técnica de aconselhamento. Ele é um amigo muito antigo. Ele falou, Paulo Júnior, quando eu vou aconselhar um casal, eu faço 3 perguntas. Fala, quase 3 perguntas que você faz. Como é que está a sua vida devocional, como é que está a sua vida financeira e como é que está a sua vida sexual? Dependendo do jeito que a pessoa me responder, eu já sei como é que está a situação dela. Aí nós aprendemos isso com ele há muitos anos atrás, aí entre nós lá, os amigos, porque o ministério é um grupo de amigos de 40 anos. Aí a gente deu uma adaptada nessas perguntas dele. Nós incluímos uma 4ª pergunta. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida sexual? E semente? Porque não adianta se fazer essas 3 perguntas, o cara mente. E às vezes, amado, só para ficar bem, a gente fala o que as pessoas querem escutar. Mas aí na vivência lá, a gente viu que também não adiantava fazer as 4 perguntas. E aí a gente começou a desenvolver outra técnica, falar assim, vou explicar uma coisa para vocês, minha vida está de tal maneira seguinte, não me pergunte como é que está a minha vida devocional, não me pergunte como é que está a minha vida financeira, não me pergunte como é que está a minha vida sexual, e não me aperta, senão eu minto. É isso. Se quiser me ajudar, não me pergunta. Você quer me ajudar a me entender? Passa para dentro, porque se você começar a me perguntar demais e começar a apertar muito, eu vou mentir para poder ficar livre do seu arroz, que é assim que nós somos.
Então vou te perguntar uma coisa, no Jardim do Éden, como é que estava a vida devocional? Como é que estava a vida devocional, mano? O homem e a mulher pecaram porque faltou devocional, mano. Faltou culto familiar. Faltou leitura da Bíblia todo dia. Meu Deus amado, a vida devocional era diária, todo dia, 6 horas da tarde, era Deus. Deus não tinha um trabalho para fazer, mandava um anjo, não. O homem não caiu porque um dia Deus não pôde vir na devocional, mandou um anjo, o anjo explicou errado, o trem azedou. Não, amado. A vida não é isso. A vida não é feita de regras, a vida é feita de relações. Não faltava as devocionais regulares. Como é que estava a vida financeira do Adão e da Eva? Tinha protesto? Teve seca? O preço do gado estava baixo? Não estava vendendo? Deu praga na soja? Não, mas por que o homem e a mulher pecaram? Porque não aguentava mais a pressão dos cobradores? E a vida sexual deles? Aquilo tudo no lugarzinho, tudo certinho, peladinho o dia inteiro, sem preocupação, sem cobrador na porta, sem Ricardão, sem nada. Só jardim, qualquer lugar servia, passarinho cantando, que é uma maravilha. O que você acha que era a vida sexual do Adão e da Eva? Eles tinham crise? Enxaqueca? Você acha que algum dia o Adão chegou lá e a Eva falou assim, não, hoje não, dor de cabeça. Não, mano, zero dor de cabeça. Zero preocupação. Não, bem, hoje não, estou com as contas para pagar aí, está vencendo uns títulos aí, Deus de misericórdia. Nem quero olhar para você. Não, mas o que faltou? Na verdade não faltou nada. Eles se equivocaram no propósito. O que o diabo veio oferecer para eles? A única coisa que Deus diz para eles não ter na vida. A preocupação de ter o controle. Deus diz, só tem uma coisa que você nunca vai comer. Porque o dia que você comer disso, isso vai matar você. Isso vai fazer sua vida perder o sentido. E sabe que era a única fruta que Deus disse para o homem não comer? A necessidade de ter o controle, de saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. Decidir a vida na expectativa do que está certo e do que está errado. A ideia de que se eu fizer a coisa certa, é disso que Deus está querendo nos libertar. Ele disse, eu sou Deus, fiz tudo certo, e aí? Momentaneamente deu errado. Agora Deus quer que eu me pareça com Ele. É isso que Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar que a vida real, não é enfrentada com controle, não é enfrentada com conhecimento. Sabe como é que a vida real é enfrentada? Com amor, bondade, paciência, longanimidade. Não é com recurso. A vida não é vencida com emprego, bom salário, boa estrutura, boa organização, bom planejamento. Essas coisas tudo são relativas, amado. Você planeja, se organiza, você faz de tudo, muda um trem, muda uma lei, muda o clima, muda o governo, muda, a mulher muda, o homem muda. Dorme de um jeito, amanhece de outro. E aí, o que você faz? O jardim era uma coisa num dia, no dia seguinte era outra totalmente diferente. Num dia o homem estava lá, pelado, querendo ver Deus, no outro dia ele estava escondido, vestido de folha, totalmente transtornado. E aí, o que você faz? Você manda fogo? Você muda de jardim? Você empacota tudo, larga aquela bagaceira para trás e vai começar com outro povo? Não, o que Deus fez? Deus fez um sacrifício de vida. Deus não sacrificou coisas, Deus sacrificou vida. E assumiu a responsabilidade, chamou para si, encarou. Porque essa é a vida. O que Deus está querendo ensinar para nós? Que a vida de verdade não é enfrentada com poder. A vida de verdade é enfrentada com virtude. Porque para enfrentar aquela situação com poder, Deus tinha passado fogo em tudo e feito outro homem, outra mulher, chipado. Mas não, amado, Deus caiu para a relação.
enfrentou o sacrifício, colocou o filho dele na parada, assumiu a bronca pessoalmente, intimamente, emocionalmente. Porque é assim que é a vida real. É com amor, é paciência, longanimidade, é perseverança, é domínio próprio. Às vezes as pessoas acham que domínio próprio é disciplina, autodisciplina. Não, domínio próprio, você fala o que é domínio próprio. Domínio próprio é você ter vontade de matar, ter o poder de matar e não matar. Isso que é domínio próprio. Domínio próprio é você poder partir para cima e pulverizar o outro e não fazer isso. Domínio próprio tem a ver com bondade, com longo ânimo. Tem a ver com o enfrentamento das nossas angústias. Sabe para onde Jesus quer te levar? Para a angústia. Porque lá, enfrentando suas angústias de vida, enfrentando a vida com a sua angústia própria, é que você vai ver a glória de Deus, e a glória de Deus será vista através de você. Então não há vida real, não há vida verdadeira, se nós não enfrentarmos a angústia da entrega, do sacrifício, do risco, do descontrole. A vida real implica em que você não vai conseguir fazer com que tudo seja do jeito que você gosta. Essa é a vida real. A vida real é enfrentar pessoas de verdade, que desafiam você ao sacrifício. É aí que a glória de Deus vai ser revelada. A glória de Deus vai ser revelada na forma como você enfrenta as suas perdas, e não como você é celebrado nas suas conquistas. Essa é a vida real. E angústia é um sentimento verdadeiro. Angústia é um sentimento que Deus chamou para ele, quando se dispôs a amar. Não há como amar de verdade alguém, se você não vai para esse lugar. Sabe para onde Jesus quer te levar? Para a angústia. Porque não há amor sem angústia. Não há amor sem esse sacrifício de entrega, de perder o controle sobre aquilo que é a sua própria vida. Não há verdadeiro amor sem exposição, sem risco. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu quero te falar que há 3 sentimentos que se confundem com angústia. E às vezes você acha que está angustiado e não está. Então o primeiro sentimento que se confunde com angústia, porque angústia é o lugar para onde Deus quer levar a gente, porque é lá que você vai ver a glória de Deus. E às vezes você não está nesse lugar porque você está confundindo melancolia com angústia. Às vezes você não está angustiado, você está melancólico. Sabe o que é melancolia? Saudade do passado. Você se lembrar de onde você pode voltar. São lembranças de coisas boas que você viveu no passado e que você acha que você pode voltar. E vou te falar uma coisa, não volta. O segredo de ser glorificado é não se lembrar das coisas que ficaram para trás. E às vezes as boas lembranças do passado estão fazendo você retroceder. E o segredo da fé é você não ficar se lembrando de onde você saiu, do que você viveu, do que de bom você desfrutou, mas é você continuar vivendo para aquilo que é o seu propósito. Voltar para o seu passado não é o propósito de Deus. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Sabe por que às vezes seu casamento é difícil? Porque você está lembrando do marido que ele já foi, da mulher que ela já foi. E às vezes você não quer encarar o marido que ele é agora, a mulher que ela é agora, o real. Você não quer amar o homem que está aí agora. É esse aí, esse é o real. E você fica aí com saudades do passado. Ah, meu bem, ou seja, não mais aquilo, ou seja, não mais aquilo outro. É isso mesmo, já não mais aquilo, nem aquilo outro. Passou. Por isso, toda hora que der para desfrutar, desfruta, porque vai passar. Jesus era assim, ia para uma festa, o vinho estava bom, vamos tomar, vamos beber, vamos comer, tudo certo, que vai passar. E é o seguinte, você vai para uma festa, igual Jesus ia, é aquela chateação, aquela encheção de saco, você está lá desfrutando, você tem que aprender a desfrutar, porque do mesmo jeito que você está desfrutando com alguns que estão gostando, tem um punhado lá enchendo o saco, mas olha o tanto que ele está bebendo, não devia estar bebendo, o trem acabando aí, pode ou não pode? É isso, essa é a encheção de saco, essa é o real. Então você tem que encontrar essas nuvens de satisfação, porque isso também vai passar.
Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mano? É aquela ladainha em volta lá. Que trem, entendeu? Então, desencana. Seu marido de ontem morreu. Você está casado com o de hoje. Sua mulherzinha de ontem morreu. Você está casada com a de hoje. Glória a Deus, amado. E não adianta essa melancolia. Você pensa lá, Jesus, o tempo que eu estava lá, eu era menino, quer soltar uma pipa. Não, mas pelo amor de Deus. Então, Jesus não fica ali, voltando para trás. Tem umas pessoas que quer reencontrar a vida se travestindo de um trem que já foi. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Cuidado. Porque às vezes a tristeza que você está sentindo, ela está te matando e ela não vai revelar a glória de Deus. A tristeza do mundo mata, a tristeza de Deus vivifica. Outra coisa que confunde com angústia é a amargura. E se melancolia é a saudade do passado, amargura é o descontentamento com o presente. É você ter se esforçado, se dedicado e achar que não está sendo remunerado à altura. Deixa Deus ministrar o seu coração. Você não é amargurado com o que os outros fazem de errado com você. Você só fica amargurado porque você vai contabilizando todo o bem que você fez a seu favor e acha que as pessoas são devedoras de reconhecer o que um dia você fez de bom. De modo que você nunca deu nada espontaneamente, você só emprestou. E a hora que a conta vem, ninguém quer pagar. Não se iluda. Você pode fazer o tanto de bem que for, entregar o seu melhor, que ninguém vai se sentir devedor. O ser humano é caloteiro por natureza. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Ninguém vai se sentir na obrigação, não. Desencana. Tem muito pai amargurado, marido amargurado, mulher amargurada, que eu dei minha vida, me sacrifiquei para esse povo, e agora aqui, onde é que eu estou? Onde é que me largaram? É isso mesmo. Esse é o real. Esse é o real. Por isso não depende dos outros, depende de quem? No que depender de vós, tenha paz com todo mundo e não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Não apresente contas, porque elas não serão pagas. Por isso você quer ter o Espírito de Deus, perdoa as pessoas. Libera elas da dívida. Tem muita gente amargurada achando que está angustiado. A amargura não revela a glória de Deus, a melancolia não revela a glória de Deus. A terceira tristeza que a gente sente, confunde com angústia, é a ansiedade. Melancolia é a saudade do passado, a amargura é o descontentamento do presente e a ansiedade é o medo do futuro. Melancolia é a saudade do que eu já tive. A amargura é a raiva do que eu não tenho e a ansiedade é o medo que eu posso perder. Nada disso revela a glória de Deus. Se por conta da sua saudade do passado, seu descontentamento do presente, tudo que você tem é o medo que você vai perder, eu vou te falar uma coisa, sabe qual é a única coisa que você não vai ver na sua vida? A glória de Deus. Agora, se você quer ver a glória de Deus, venha para esse lugar. Sabe que lugar é esse? Angústia. A vida só é vida quando ela é vivida com o seu desafio, com a sua tensão, com a sua angústia própria. Deus quer te levar para o lugar onde Ele ficou. Ele fez tudo certo. Usou o melhor material, matéria-prima de primeira. E aí? Onde estava pegando antes? A história, a sociedade, meio ambiente? Nada mais. É aqui. E Deus diz, vem para o lugar onde é que eu estou. Sabe que lugar é esse? Fiz tudo certinho, tá vendo? Tudo lá organizadinho, planejamento. Porque às vezes o cara fala assim, tá faltando, tem que ter devocional, viu, mano? Tem que ter disciplina financeira e tem que ter sexo. Tá tudo certo. E não pode mentir. Então o certo mesmo é ter as devocionais, cuidar do dinheiro, ter sexo e não mentir. Vamos falar, mesmo com tudo isso, o trem pode azedar.
Porque às vezes você está lá na devocional e não é devocional, é só reza. Você está lá na devocional o tempo inteiro falando, Deus me dá isso. Isso não é devocional, amados. E às vezes você acha que está com a vida organizada financeira e não está. Você só acumulou muito, mais do que você realmente precisa, e aí isso está te dando uma certa tranquilidade. Isso não é vida financeira organizada. Isso é empoderamento financeiro. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E às vezes o cara acha que a vida sexual dele está ativa e ele é um tarado, ele é um degenerado. Um pegador. Então, não é isso. É tudo isso com a sua angústia. É aí que a glória de Deus vai ser revelada. É na forma como Deus vai nos desempoderar para revelar suas virtudes. Porque as virtudes de amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade se revelam quando o nosso poder é comprometido. E é com essa angústia, é vivendo a angústia, que você vai se libertar da melancolia. Muita gente hoje está morrendo e desistindo da vida porque ficou o quê? Melancólico. Muita depressão, fruto de quê? Melancolia. Muita depressão, fruto de quê? Amargura. E muita gente desistindo da vida, fruto de quê? Ansiedade. Vem para esse lugar onde você será glorificado e Deus será glorificado através de você. É chegada a hora de você ser glorificado. Isso quer dizer que você vai lidar bem com a vida nas suas angústias.